pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje nós vamos para mais uma aula de Geografia, turma do eixo 4, professor Fernando Souza Silva Filho aqui falando. E o tema da nossa aula hoje é o direito à moradia. Gostaria de dizer para vocês que nos últimos 50 anos, a maior parte da população brasileira ela vivia na zona rural. E aí houve uma migração da zona rural para a zona urbana, que é os grandes centros urbanos. Em relação à nossa região aqui do Nordeste, que muita gente sai daqui e vai para São Paulo. E assim, esse processo de migração dificultou muito o acesso à moradia. E isso foi reconhecido, o direito à moradia digna, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. A gente observa pelos noticiários que há um desrespeito a esse direito. E aí, como eu falei com vocês, em decorrência dessa migração de muitas pessoas para os grandes centros, e com isso gerou essa dificuldade social, que no caso são as favelas, nós vamos falar mais adiante. A dificuldade de se garantir esse direito, aqui no Brasil, depois de muita mobilização e luta, foi adicionada aos direitos sociais o acesso à moradia pela Constituição Federal. Embora a gente sabe que esse direito está muito longe de acontecer em muitas realidades no nosso Brasil. O IBGE, em 2010, ele identificou que 11,4 milhões de brasileiros continuam sem acesso à moradia. Então é uma parcela significativa da nossa população. E aqui eu tenho nesse slide, então nós temos aqui a educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Então esses aqui são todos os direitos sociais do ser humano e são garantidos na Constituição Federal do nosso país. E aqui nós temos uma foto, uma imagem que expressa muito bem a desigualdade social em nosso país. Nesse lado aqui nós temos um condomínio de luxo, onde pessoas bem-sucedidas, com poder aquisitivo financeiro elevado, eles moram em locais onde tem toda a estrutura de lazer, de esporte. E do outro lado da rua nós temos várias casas construídas de forma irregular. Essa imagem ele retrata a desigualdade social entre os brasileiros. E isso é um problema social. Então, quando a gente fala de moradia digna, é um direito de todos, assim como educação, saúde, lazer, esporte. O direito à moradia digna ele já estava previsto na Declaração dos Direitos Humanos e depois de muito tempo foi reconhecido na Constituição Federal. No ano de 2000 para cá é que foi incorporado esse direito. E, no entanto, mesmo sendo um direito garantido, ainda está distante aos brasileiros. No Brasil, a parcela da população sem acesso à moradia digna vive nos chamados aglomerados subnormais. E são diferentes tipos de ocupações irregulares. A exemplo, as favelas, as áreas invadidas, as palafitas, entre outros. Como são as palafitas? Então, são casas construídas na beira de rio, colocam casa elevada por conta dos períodos de cheia. O rio, no período de seca, ele baixa o seu nível, mas no período da cheia ele eleva o nível. Então eles constroem as casas deles tipo palafita, para que a água não venha invadir a sua residência. Em outros casos, as pessoas constroem as palafitas dentro do próprio rio mesmo. Então aqui a gente tem um retrato da favela, as casas. Então não tem estrutura nenhuma, são áreas de risco, onde as pessoas elas têm dificuldade para ter acesso aos seus direitos básicos e constitucionais. Tudo isso em decorrência dessa migração que eu falei lá no início da aula. Aqui nós temos áreas invadidas, que são grupos ou são pessoas que de repente chegam
de um terreno público ou privado, invadem aquelas terras e ali eles constroem as suas casas de forma precária, tá certo? Um abraço, tudo de bom. Bons estudos.